Bom dia a todos. Live de hoje falando sobre as defesas, os meios de defesa, ou a defesa em si do locador na ação renovatória compulsória do contrato de locação empresarial, também chamado de não residencial. Então, o foco principal é mostrar para vocês os meios de defesa que o locador vai ter no momento da sua contestação. Olhem só. O artigo 72 da Lei 8.245 de 1991, que é a lei de locação, estabelece o seguinte, que a contestação do locador, além da defesa de direito que possa caber, ficará adstrita quanto à matéria de fato ao seguinte. Então, obviamente, a defesa ela é garantido ao locador a ampla defesa, só que no que se refere à matéria de fato, o locador ele vai ficar restrito a algumas questões legislativas pontuadas pelo legislador. Vamos a elas. A primeira, não preencher o autor, ora locatário, os requisitos estabelecidos nesta lei. E quais são esses requisitos estabelecidos na lei? Em outra live, em outras oportunidades, eu já acredito que eu já tenha apresentado para vocês. Basicamente são 3 requisitos que o locatário tem que preencher para conseguir renovar, ou pelo menos tentar renovar o seu contrato de locação empresarial. O primeiro, que o contrato de locação seja por escrito e com prazo determinado. Então, obrigatoriamente escrito e com prazo determinado. Segundo requisito, que o contrato a renovar ou a soma dos contratos anteriores ininterruptos seja de pelo menos 5 anos. Esse é o segundo requisito. E terceiro e último requisito, que ele esteja explorando aquela atividade por pelo menos 3 anos, aquela mesma atividade por pelo menos 3 anos. E lembrando que esses 3 requisitos estabelecidos lá no artigo 51, também da lei de locação, são requisitos cumulativos, ou seja, o locatário tem que preencher esses 3 requisitos obrigatoriamente para pleitear a chamada ação renovatória compulsória do seu contrato de locação não empresarial. Então essa é a primeira defesa, ou seja, de que o locatário não preencheu os requisitos lá do artigo 51. Segunda matéria de defesa, não atender à proposta do locatário o valor locatício real do imóvel na época da renovação, excluída a valorização trazida por aquele, ou seja, pelo próprio locatário, por aquele ao ponto ou lugar. Ou seja, o locatário pleiteia a renovação e já atribui um valor. Então aquele valor não é, no entender do locador, o correto para fazer a ação renovatória. Terceiro caminho de defesa, ter proposta de terceiro para locação em condições melhores. Ou seja, o locador ele tem uma proposta de uma terceira pessoa, de um terceiro interessado, que é melhor do que a proposta para a renovação daquele locatário. Quarto, não estar obrigado a renovar a locação lá na forma dos incisos 1º e 2º do artigo 52 da lei de locação. Então, por alguma circunstância, logicamente eu vou passar para vocês agora, o locador ele não está obrigado a renovar o contrato na forma dos incisos 1º e 2º do artigo 52. Vamos a eles. Primeiro, o locador não estará obrigado a renovar o contrato se, inciso 1º, por determinação do poder público, tiver que realizar no imóvel obras que importarem na sua radical transformação, ou para fazer modificações de tal natureza que aumente o valor do negócio ou da propriedade. Então, automaticamente o poder público vem e impõe uma série de reformas naquele imóvel que inviabiliza a locação. E aí, automaticamente, o locador não estará obrigado a renovar o contrato. Inciso 2º, o imóvel vier a ser utilizado por ele próprio ou para transferência de fundo de comércio, existente há mais de 1 ano, sendo detentor da maioria do capital, o locador, seu cônjuge, ascendente ou descendente. O que isso significa? É a chamada exceção de retomada, ou seja, o locador ele não quer renovar o contrato, por quê? Porque ele quer o imóvel de volta. É o que a doutrina chama de
exceção de retomada. Então esse é o quarto e último mecanismo de defesa do locador para apresentar na sua contestação. Só que aí nós temos alguns parágrafos aqui ao artigo 72 que eu também entendo como interessantes serem abordados aqui. Olhem só, parágrafo primeiro. No caso do inciso 2º, que o inciso 2º é não atender à proposta do locatário o valor real da locação. Então, no caso do inciso 2º, o locador deverá apresentar, obviamente em juízo, em contraproposta, as condições do locador que repute compatíveis com o valor locatício real e atual do imóvel. Ou seja, então ele tem que apresentar uma proposta de valor para combater, ou seja, para rebater o que o locatário está apresentando. Parágrafo 2º. No caso do inciso 3º, ou seja, ter proposta de terceiros em melhores condições, o locador deverá juntar prova documental da proposta do terceiro, subscrita por este e por duas testemunhas, com clara indicação do ramo a ser explorado, que não poderá ser o mesmo do locatário, senão, obviamente, gera uma concorrência aí desleal. Nessa hipótese, o locatário poderá, em réplica, aceitar tais condições para obter a renovação pretendida. Parágrafo 3º. No caso do inciso 1º do artigo 52, ou seja, aquela questão que envolve o poder público, a contestação deverá trazer prova da determinação do poder público ou relatório pormenorizado das obras a serem realizadas e da estimativa de valorização que sofrerá o imóvel, assinado por engenheiro devidamente habilitado. Então ele tem que demonstrar que essas obras vão impactar diretamente no imóvel ao ponto de que para ele não interessa a renovação. Parágrafo 4º. Na contestação, o locador ou sublocador, e aí logicamente o legislador fala da questão envolvendo a possibilidade de uma sublocação, poderá pedir ainda a fixação de aluguel provisório. Então olhem só, o locador também poderá pedir a fixação de um aluguel provisório, para vigorar a partir do primeiro mês do prazo do contrato a ser renovado, não excedente a 80% do pedido, desde que apresentados elementos hábeis para a aferição do justo valor do aluguel. E por último, parágrafo 5º, se pedido pelo locador ou sublocador, a sentença poderá estabelecer periodicidade de reajustamento do aluguel diversa daquela prevista no contrato renovando, bem como adotar outro indexador para o reajustamento do aluguel. Então, pessoal, o objetivo hoje foi trazer para vocês aí algumas variações do artigo 72 da Lei 8.245 de 91, que vai impactar diretamente na sua contestação, na contestação do locador, para impedir, para não querer fazer a renovação do contrato. Então, a depender daquilo que for apresentado pelo locatário, esses serão os mecanismos de defesa a serem apresentados pelo locador. Um grande abraço, fiquem com Deus aí, uma excelente quarta.